Olá meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Antônio Júnior e hoje eu estou aqui mais uma vez para trazer a palavra que Deus colocou no meu coração. Eu tenho certeza vai te edificar bastante, você vai aprender muito sobre a palavra e sobre aquilo que você deve fazer a partir de agora. Então fique comigo até o final e se você ainda não se inscreveu no meu canal, eu peço que você se inscreva e caso você já seja um inscrito do canal, eu peço que você confira aí abaixo se realmente está ativado o botão inscrever-se. É que eu tenho recebido muitas mensagens de pessoas dizendo que já eram inscritas no canal, mas de repente elas deixaram de se inscrever automaticamente sem elas fazerem nada, tá bom? Então confira aí por favor. Eu quero começar essa mensagem de hoje lendo uma passagem do Evangelho muito conhecida e também muito bonita, que é aquela passagem em que Jesus conversa com uma mulher samaritana no poço de Jacó. A Bíblia conta que num certo dia, uma mulher foi buscar água naquele poço e Jesus então oferece àquela mulher a água viva, a água que ele tinha para oferecer. Aquela mulher não entendeu nada na hora, mas então Jesus mandou chamar o marido daquela mulher. E naquele momento a mulher disse que ela não tinha marido. E Jesus então entregou uma revelação para aquela mulher e ela ficou admirada. E Jesus disse: realmente você não tem marido e o homem que está com você hoje não é o seu marido. Aquela mulher ficou muito surpresa e ela foi correndo avisar as pessoas de que um profeta tinha falado com ela naquele momento. Enquanto aquela mulher foi até a cidade, Jesus ficou ali aguardando os discípulos e os discípulos tinham ido na cidade buscar comida. E quando eles voltaram, eles ofereceram a Jesus comida e vamos ver qual foi a resposta de Jesus. Essa vai ser a base da nossa reflexão de hoje. Está em João capítulo 4, o versículo 31 ao 34. Olha o que está escrito. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: Mestre, come alguma coisa. Mas ele lhes disse: tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então os seus discípulos disseram uns aos outros: será que alguém lhe trouxe comida? Disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Olha isso, irmãos. Jesus disse que o seu alimento era fazer a vontade de Deus. E agora eu te faço uma pergunta: do que você tem se alimentado ultimamente? Eu não estou falando do alimento que comemos, mas sim do tipo de conteúdo que você tem absorvido nos últimos meses. Aquilo que você alimenta é o que vai definir a sua vida, o seu futuro. E eu não vou negar para vocês que eu também assisto filmes, séries, mas nada dessas coisas atrapalha o meu tempo com as coisas mais importantes da vida, que é orar, ler a Bíblia, evangelizar e cuidar da minha família. E nós precisamos entender que as janelas da nossa alma são os nossos olhos, os nossos ouvidos, a boca e o nosso tato. Ou seja, tudo aquilo que nós olhamos, ouvimos, comemos e tocamos aponta para qual Deus nós estamos servindo, se é o nosso próprio Deus ou se é o Deus da Bíblia. E por que eu resolvi trazer essa mensagem hoje? É que infelizmente existem tantas pessoas se alimentando de drogas, do álcool, da pornografia, do cigarro e de tantas coisas que esse mundo oferece, que elas acabam ficando doentes espiritualmente. E talvez essas pessoas estejam vivendo dessa forma porque elas ainda não conheceram o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas nós que já temos um bom conhecimento da palavra de Deus, não podemos nos alimentar de outra coisa, a não ser de fazer a vontade de Deus. Amém? Agora mesmo, antes de eu gravar essa mensagem para você, eu recebi uns áudios de uma garotinha de apenas 7 anos e eu fiquei tão feliz porque ela comentou que ela tem ouvido a palavra de Deus através de mim, ela tem orado junto comigo todos os dias. Ela deu um exemplo, irmãos, de como nós devemos proceder. A palavra de Deus deve conduzir os nossos passos. Nós devemos buscar um relacionamento de intimidade com o Senhor. E isso não tem idade. Não importa se você acha que já está velho demais, que já passou do tempo. Não pense assim, irmão. Olha o exemplo de Abraão. Abraão ele teve um filho com 100 anos de idade. Para Deus nada é impossível. Deus ele pode levantar uma pessoa depois dos 50, dos 60, dos 70. Deus pode usar quem Ele quiser. E tem vários testemunhos de homens e mulheres que começaram a evangelizar, a falar do amor de Deus depois de velhos. Então o mais importante hoje é se nós estamos fazendo a vontade de Deus.
porque assim a obra do Senhor ela vai se cumprir na nossa vida. E Jesus ele disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Então, meu irmão, saiba de uma coisa: mais importante do que começar uma obra é você concluir. E Jesus ele tinha essa preocupação diária. Todos os dias ele pensava: eu preciso fazer a vontade do meu Pai, custe o que custar, eu tenho que ir até o final. E infelizmente tem muita gente que começa bem, a pessoa começa firme com Deus, ela quer ir em todo tipo de vigília, todo tipo de culto, culto de oração, culto de pregação, de evangelismo. A pessoa ela está tão avivada, tão feliz, e aquilo influencia as pessoas da sua casa, os seus parentes, amigos, mas por alguma decepção, por alguma flecha inflamada do inimigo, por alguma seta que a pessoa nem percebeu, aquilo contamina o coração dela. Aquele coração que era um coração alegre por fazer a vontade de Deus, agora vive reclamando, vive falando mal das pessoas, vive criticando, falando mal da vida. Meus irmãos, se vocês têm caído nessa armadilha, saiba que o inimigo, ele é como um leão que vive rugindo, procurando a quem possa devorar. Mas você não precisa ser um alimento do diabo. Você pode ser aquela pessoa que vai fazer a diferença, simplesmente pelo fato de você perseverar, simplesmente pelo fato de você continuar na caminhada, um dia após o outro, louvando, agradecendo, adorando ao Senhor, em vez de reclamar. E eu me lembro que quando eu comecei na igreja, eu estava no fogo, sabe? Aquele fogo de novo convertido. Eu estava tão feliz, tão radiante. Só que quando eu saía depois do culto com os jovens da igreja, eu ficava muito decepcionado. Era como se jogasse um balde de água fria em mim, porque os jovens só falavam das coisas mundanas. Os jovens que a vida toda foram da igreja, de repente estavam querendo ir para o mundo, e eu que tinha acabado de vir do mundo, eu sabia que aquele caminho não prestava, aquilo só me escravizou, só me trouxe tristeza, depressão. Então eu fazia de tudo para falar de Deus para eles, e nenhum deles queria dar ouvidos a isso. Pelo contrário, eles ficavam perguntando para mim como que era a vida lá no mundo. Olha isso, irmãos, que tristeza. Então foi aí que eu busquei andar com pessoas de Deus, pessoas mais velhas, porque as pessoas mais velhas geralmente eram mais experientes, e foram elas que me levaram até um dia numa vigília, e naquela vigília foi a vigília mais importante da minha vida, foi a noite mais especial, porque ali eu entreguei a minha vida para Jesus, e a partir dali a minha vida nunca mais foi a mesma. Eu que tinha tudo para dar errado, de repente as coisas começaram a dar certo. As lutas vieram de forma inigualável. Eu nunca tinha visto tanta luta assim, mas as vitórias também, foi uma atrás da outra. Assim como diz a Bíblia que nós crentes, nós vamos andando de glória em glória. Amém? E isso tudo acontece quando nós decidimos fazer a vontade de Deus. Mas afinal, qual é a vontade de Deus para nós? O que o Senhor espera de nós? Para que eu pudesse responder essas duas perguntas de uma forma detalhada, seria necessário fazer um vídeo muito mais longo. Mas Jesus ele resumiu tudo isso com muita sabedoria. E eu vou apenas citar para você o que está escrito em Mateus capítulo 22. Olha o que está escrito. Ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem resposta, os fariseus se reuniram. Um deles, perito na lei, o pôs à prova com esta pergunta: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Olha isso, irmãos. Como vocês podem ver, a vontade de Deus se resume em amá-lo acima de tudo e ao nosso próximo como a nós mesmos. Esta é a principal comida que todo cristão deveria se alimentar, do amor sendo colocado em prática. Amém? As outras coisas do mundo só servirão para atrasar ou paralisar o nosso crescimento espiritual. Então que a gente possa, depois dessa reflexão, buscar sempre fazer a vontade de Deus. E quando a gente vê os problemas sociais, os problemas da sociedade, não somente os de hoje, mas também como os de toda a história, nós vemos que a falta de amor
do homem para com Deus e com o seu semelhante é que tem causado toda a destruição. A ausência do amor sempre causou problemas. A busca desenfreada pelo dinheiro, poder, status, fama, entre outras coisas, fazem com que o homem passe por cima dos outros só para alcançar os seus objetivos. Na verdade, Jesus ele já sabia que o homem é muito facilmente atraído por essas coisas e por isso ele advertiu a gente sobre isso. E eu quero ler para você uma passagem que está em Mateus capítulo 6, o versículo 19 e o versículo 20. Olha o que Jesus disse. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Então, meus irmãos, sabe o que Jesus quis dizer? Ele quis dizer que a nossa esperança, a nossa expectativa tem que ser nas coisas eternas. Tudo o que você faz hoje reflete na eternidade. Então preste bastante atenção aonde está o seu coração. Porque Jesus disse, onde está o teu tesouro, ali estará também o seu coração. Então o que realmente é valioso para você? Será que são os bens, a riqueza, o desejo de ser famoso, de ter influência? Nós vivemos nessa época de redes sociais e a quantidade de pessoas que querem agora ser famosas é impressionante. Isso não é pecado, mas é preciso ter cuidado, porque senão a gente perde o foco do reino de Deus, de alcançar a salvação, de ter as bênçãos espirituais. E eu quero ler para você uma última passagem em que mostra que amar ao próximo também é fazer a vontade de Deus. E talvez você esteja se perguntando, mas pastor, quem é o meu próximo? Como eu posso amar o meu próximo? Então nós vamos ver o exemplo que Jesus nos deu na parábola do bom samaritano. Olha o que ele disse. Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais os despojaram e espancando-o se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhes as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre o seu animal. Levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros, e deu-os aos hospedeiros, e disse-lhe, cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse, o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus, vai e faze da mesma maneira. Olha isso, meus irmãos, o amor que Cristo nos ensinou sempre vai nos levar a servir o nosso semelhante, independente de quem ele seja. E é essa atitude que nós devemos ter com as pessoas ao nosso redor, principalmente com aquelas que estão precisando de ajuda. Seja uma roupa, um alimento, uma palavra de conforto, nós podemos ajudar as pessoas com qualquer coisa, até mesmo com a oração. E vemos nessa passagem aqui do bom samaritano que quem ajudou aquele homem caído que vinha de Jerusalém foi exatamente uma pessoa que seria improvável, uma pessoa que na época era praticamente um inimigo do povo de Israel, que eram samaritanos. E esse samaritano então ele demonstrou amor por aquela pessoa. E da mesma forma, nós éramos inimigos de Deus por causa do nosso pecado, mas Deus mostrou o seu amor por nós. Ele acreditou em nós e assim como o bom samaritano, ele pagou a nossa dívida, ele curou as nossas feridas, ele providenciou tudo o que nós precisávamos para sermos bem cuidados e termos uma vida restaurada. Então nós também devemos demonstrar esse mesmo amor diariamente, até mesmo pelas pessoas que não fazem por merecer, pessoas que muitas vezes fazem um mal contra nós. Agora mesmo eu fui ali no mercado fazer uma compra e a moça do caixa me reconheceu e ela falou, pastor, que bênção, que bom que você está aqui. Olha, faz tempo que eu estou para te falar uma coisa, que é o seguinte, esses dias eu estava lá em casa e no quintal de casa eu vi um boneco. Olha isso, pastor, eu fiquei tão horrorizada, um boneco super estranho e nele estava escrito o meu nome.
Pastor, eu tenho certeza, foi obra de macumba. Irmãos, naquela hora eu falei para aquela mulher repreender, clamar pelo sangue de Jesus e continuar obediente, porque assim aquela macumba não teria poder. Mas aquela mulher falou algo que mexeu muito comigo. E ela disse: pastor, mas sabe o que tem acontecido? Eu estou sentindo um amor por essa pessoa que fez isso por mim. Eu não sei explicar, mas eu estou orando por ela. Porque eu fiquei pensando, como pode ter alguém tão mal, alguém ao ponto de fazer uma macumba para mim? Eu achava que essas coisas nem existiam. Então, pastor, eu estou orando já por essa pessoa. Eu fiquei tão feliz, irmãos, porque é tão difícil encontrar pessoas assim hoje, pessoas que têm um amor no coração, pessoas, em vez de reclamar, de murmurar, de xingar, essas pessoas abençoam, elas oram pelas outras, e isso é possível através do Espírito Santo. Então que a cada dia, irmãos, a gente possa se encher da palavra, se encher do Espírito, porque eu tenho certeza que nós seremos cada vez mais abençoados e nenhum mal vai nos atingir. Amém? E por fim, então, eu quero te falar que um outro alimento que pode nos fazer muito bem, além de demonstrar amor ao próximo, é nós buscarmos um crescimento espiritual através do conhecimento. E eu estou aqui me referindo sim ao conhecimento espiritual, você buscar a cada dia mais agradar ao Senhor e conhecer mais a sua palavra. Mas também nós devemos ter um conhecimento de vida. E tem muita gente que é espiritual, a pessoa é super firme com Deus, mas não sabe viver neste mundo. E qualquer coisa a pessoa já acredita, a pessoa é muito manipulada. Então nós devemos entender que, infelizmente, as grandes mídias, as redes sociais, vêm formando cada vez mais o pensamento das pessoas. E ao invés dessas pessoas questionarem, elas recebem todas essas coisas como se fossem verdade. Então, meus irmãos, nós podemos alimentar a nossa mente com coisas boas. A gente pode aprender nas fontes certas. A gente pode sim ler bons livros, documentários, pregações e tantas outras coisas. E principalmente, não podemos permitir jamais que alguém pense por nós, tá bom? Deus nos deu a capacidade de raciocinarmos e ninguém pode tirar isso de nós. Então procure se alimentar a partir de hoje, sempre daquilo que te edifica, constrói e principalmente das coisas que glorificam o nome de Deus. Amém? Essa é a mensagem que eu queria trazer para vocês. Se você gostou, eu peço que você compartilhe, envie para alguém que ainda não me conhece, que não conhece esse canal. Eu tenho certeza que você vai ser usado por Deus ao transmitir a palavra do Senhor. Amém? Eu te espero no próximo vídeo. Que Deus te abençoe poderosamente.